Gentileza, coloquem os celulares em modo vibra. Toda a programação do seminário está disponível no portal do SESC São Paulo. Informamos que nossas equipes de gravação poderão registrar imagens do público. Contamos com sua autorização. Agora, dando continuidade à programação, seguiremos a terceira mesa, Comunicar a Sociobiodiversidade, com a participação de Afra Balazina e Giovana Girardi, com mediação de Duda Menegassi. Duda é jornalista ambiental, especializada em unidades de conservação, montanhismo e divulgação científica. Escreve para O Eco desde 2012. Após as falas, o público presente poderá elaborar por escrito suas perguntas aos convidados. Os orientadores de público entregarão filipetas a quem tiver interesse. Boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou Duda Menegassi, como fui apresentada. E eu queria começar só agradecendo ao SESC Ipiranga e ao SESC São Paulo por essa oportunidade de abrir um espaço para essa discussão sobre como comunicar sociobiodiversidade. A gente vê que esse é um tema cada vez mais urgente para o debate público e, para isso, a gente precisa comunicá-lo melhor, entender como comunicar com qualidade e para um público amplo, né? Porque não adianta só falar para a mesma meia dúzia. Então, eu estou muito agradecida de estar aqui, né? Sou jornalista ambiental aí há pouco mais de uma década, apesar de não parecer. e eu estou muito honrada de estar nesse debate, porque eu sou uma entusiasta, acho que é importante a gente debater isso, e mais feliz ainda por estar tão bem acompanhada de duas jornalistas que eu admiro muito, a Giovana Girardi e a Afra Balazina. Eu vou apresentá-las rapidinho, eu fiz uma colinha, porque os currículos são muito extensos e eu não quero cometer nenhum erro, injustiça. Então, Afra Balazina é jornalista formada pela Faculdade Casper Líbero, especializada em meio ambiente, fellow da Convenção do Clima da ONU, participou de 5 conferências sobre mudanças climáticas, trabalhou no jornal Folha de São Paulo, onde passou pelas editorias de Cotidiano e Ciência, e no Estadão, onde foi repórter de meio ambiente e responsável pela coluna Planeta. Atualmente é diretora de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica, onde já trabalha há mais de 10 anos. Acho que pode subir, Afra. E agora também vou chamar a Giovana Girardi, que é jornalista com foco desde 2002 na cobertura de ciência e meio ambiente, foi repórter do Estadão, editora cofundadora da revista Unesp Ciência, repórter da Folha de São Paulo, editora assistente da revista Scientific American e editora da revista Galileu. Recebeu por 2 vezes o prêmio de reportagem sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, em 2011 e 2013, e, em 2017, o de Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa, na categoria Jornalismo de Dados. O currículo é grande. Foi fellow do Night Science Journalism, do MIT, entre 2014 e 2015, e do Logan Science Journalism, do Marine Biological Laboratory, em 2015. Já cobriu 7 COPs e, em 2022, lançou o podcast narrativo Tempo Quente, com a Rádio Novelo. Quem não ouviu, eu recomendo, sobre lobbies e forças políticas e econômicas que atuam de modo a atrasar a luta do Brasil contra as mudanças climáticas. O programa estreou em 2022, e está disponível em todas as plataformas, de novo, recomendo. E, atualmente, ela é chefe da cobertura socioambiental e da emergência climática da Agência Pública. Uma salva de palmas também. E é um prazer enorme estar com essas duas feras da área ambiental aqui. E isso aqui é só, né, o currículo que reflete longas carreiras. Eu vou pedir para vocês se apresentarem também individualmente, para o público conhecer um pouquinho melhor vocês. E aí a gente vai batendo esse bate-papo. Afra, primeiro, por favor. Obrigada, Duda. Queria agradecer também ao SESC Ipiranga. Muito legal esse festival como um todo e muito feliz também de estar aqui hoje para essa conversa, para esse bate-papo. Só para complementar um pouquinho, né, eu comecei... eu sempre quis fazer jornalismo, enfim. Primeiro, quando criança, queria ir para a área de cultura, cobrir show, cinema, esse tipo de coisa. E depois, já na faculdade, fui mudando de ideia, enfim. Mas comecei a trabalhar, na verdade, no Diário de São Paulo, no centro aqui de São Paulo.
E depois fui para a Folha e cobria, na verdade, assuntos do cotidiano da cidade, e principalmente arquitetura e urbanismo, e via que ninguém estava olhando muito para a questão ambiental, não tinha ninguém no jornal. Teve uma época que tinha uma pessoa que, sim, fazia esses assuntos, mas depois ela saiu e ninguém mais ocupou, vamos dizer assim, esse espaço. E aí eu falava, nossa, preciso falar desse assunto, acho que é um assunto que é relevante para as pessoas. Então, comecei a fazer cada vez mais matérias e fui aprendendo na prática, assim, né? Não tinha feito nenhum curso, né, sobre meio ambiente, nem nada, mas nas entrevistas, nas conversas que eu fui tendo com as pessoas, fui aprendendo, então, né, na prática, ao longo do tempo, sobre esse assunto. E depois acabei indo para a ciência, mas, na verdade, porque eu queria falar de assuntos mais macro também, de mudanças climáticas, falar das questões da Amazônia, que, onde eu estava em cotidiano, a gente acabava falando mais do universo da cidade mesmo, e não conseguia falar de forma mais abrangente. Então, quis mudar para poder também falar desses outros assuntos. Então, participei de várias conferências, enfim, são assuntos que são muito difíceis da gente explicar para as pessoas qual é a relevância daquilo, né? Você ficar discutindo um acordo, enfim, é realmente um desafio muito grande. E hoje, né, depois de um tempo, enfim, trabalhei mais de 10 anos aí nos veículos, né, principalmente no jornalismo diário, né, esse jornalismo de todo dia, hard news que a gente fala, né? E aí fui para uma ONG, quis continuar na área ambiental e fui para a SOS Mata Atlântica, até vim com a camiseta hoje, né? A gente acabou de passar pelo mês da Mata Atlântica, maio, a gente tem no dia 27 de maio o Dia da Mata Atlântica, então a gente faz um evento para celebrar essa data. A gente fez eventos aqui em São Paulo em 6 parques e também na terra indígena do Jaraguá, porque a gente vê que também é uma forma diferente de chegar nas pessoas, né, de uma maneira mais lúdica, com ações mão na massa, plantio de árvore, passeio no parque para descobrir quais são as espécies que tem lá, falar um pouco dessa mata que está no meio das grandes cidades, né, são 17 estados que têm Mata Atlântica, mais de 3 mil municípios, a maior parte da população, mas as pessoas muitas vezes moram numa área que é do bioma e nem sabem. Então, é um desafio também da gente mostrar para as pessoas que elas estão envolvidas, né, na Mata Atlântica e que sem ela, sem a Mata Atlântica ou sem as florestas, enfim, a nossa vida vai ficar mais difícil ainda, né? Então, vai faltar água na torneira, a gente vai sofrer com um maior desequilíbrio do clima. Essas tragédias, infelizmente, que vem acontecendo cada vez mais, né? A gente teve recentemente no litoral norte, né? E mostrar essa relação para as pessoas. Então, acho que como jornalista, eu fazia um pouco isso, né? Mas aí, a partir de entrevistar os especialistas, né, quem conhecia esse tema. E agora, a gente também faz estudos, né, tem projetos assim, nesse sentido da área de conhecimento, mas também mostrar na prática, né, e tentar trazer as pessoas para acompanharem mais de perto esse assunto. Acho que é isso, Duda. E aí eu queria mostrar um vídeo para vocês, se puder passar. No Brasil, terra presenteada pela grandiosidade da Mata Atlântica, floresta onde cresceu a nossa nação, guardiã de uma das maiores reservas de água doce e potável do mundo, refúgio para uma imensa diversidade de plantas e animais únicos de nosso planeta, e lar para 70% do povo brasileiro, a esperança é a luta que nasce com as cores de nossa bandeira. O verde da nossa bandeira é também o verde de nossas matas. Mas onde estão elas? Massacradas pelo desmatamento, desvalorizadas, pressionadas pelo dinheiro e pela desigualdade. O que é feito de nossa biodiversidade, real riqueza de nosso país? O verdadeiro amarelo que hoje reluz acuado, caçado, sem terra para nascer, para viver. E o azul dos nossos rios e do nosso mar, que está cinza, contaminado, sujo. Nossas águas que secam, que podem não voltar. Cadê as cores da nossa bandeira? Devolver o verde para o planeta
é presentear um futuro melhor para a humanidade. É valorizar as nossas florestas e também o nosso povo. Afinal, nós somos parte essencial do todo. Nós somos a esperança. Por isso, a bandeira da SOS Mata Atlântica é a bandeira do Brasil. A nossa bandeira é cuidar das águas e garantir o direito à água limpa para a nossa nação. É proteger as nascentes, os rios e o mar e assegurar que o azul continuará a existir nas próximas gerações. É recuperar a biodiversidade e criar espaços para ela ser e viver. É proporcionar o equilíbrio ambiental e deixar o que é valioso existir, o amarelo brilhar. É zerar o desmatamento e restaurar as florestas para combater a emergência climática e garantir a qualidade de vida das pessoas. Devolver o verde para o planeta. Essa é a nossa bandeira. Legal. Giovana, vou te convidar para se apresentar também um pouquinho mais para o público, que aí a gente começa o nosso bate-papo mais formal. Olá. Olá, boa tarde. Quase boa noite. É quase boa noite. Está escuro já lá fora. Que bom que todos estão aqui no quase anoitecer de um sábado à noite para falar sobre sociobiodiversidade, sobre a importância dessa comunicação. Obrigada ao SESC Ipiranga por nos convidar para estar aqui. Bom, minha carreira é meio longa já, meus cabelos brancos entregam. E eu trabalho há muitos anos já com esses assuntos de ciência e de ambiente. E aí, passei por vários veículos, como a Duda já falou. O que eu queria destacar um pouco, que eu acho que é legal para a gente começar essa conversa, por quê? Por que cobrir esses assuntos, né? Por que reportar sobre eles? Claro que, às vezes, a carreira da gente vai por caminhos que não necessariamente a gente escolheu ali em algum momento, né? Às vezes é uma oportunidade que surge, enfim, um pedido que acontece de um chefe e, de repente, você se vê trabalhando numa coisa que você não necessariamente pensava em fazer. E foi um pouco assim que eu caí em ciência inicialmente e depois eu fui migrando para uma interface entre ciência e meio ambiente, e hoje em dia eu faço mais meio ambiente. Mas tinha uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu estava no começo da minha carreira ainda, e fui, né, me pediram para começar a ajudar nessa cobertura ainda quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, no site da Folha, que na época se chamava Folha Online. E eu me lembro de ter uma sensação muito gostosa de pensar assim: legal, cada matéria que eu escrevo é como se eu estivesse aprendendo alguma coisa. Isso foi uma coisa que me pegou muito no jornalismo de ciência no começo, que eu pensei assim: que divertido, nunca vai ser uma rotina. Eu sempre vou estar aprendendo coisas novas, eu vou estar conversando com pessoas interessantes, e eu vou estar aprendendo coisas novas, e eu vou estar aqui fazendo um esforço grande de traduzir isso, de traduzir um conhecimento científico para o grande público. Mas não era só por diversão, né? Eu acho que ler sobre uma descoberta interessante, um achado, tem uma coisa de aprendizado, tem uma coisa de curiosidade, tem uma coisa que instiga a cabeça. Eu acho isso tudo muito legal. Mas, mais do que isso, eu sentia, naquele momento, que era um jornalismo que tinha quase uma função social. O jornalismo tem várias funções sociais, mas, naquele momento, eu pensei assim: entender melhor sobre ciência, que é uma área que eu estou falando como se fosse uma coisa só, mas são muitas, né? Mas que é uma coisa que às vezes é tão vilipendiada na escola, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que trabalham com educação ambiental, e como às vezes é difícil, né, empolgar um aluno a entender sobre física, a entender sobre química, a entender sobre biologia.
E a nossa educação, às vezes, é tão maltratada, né? Tem tantas coisas que a gente não consegue passar na escola. E como a gente forma adultos sem terem condições de acompanhar uma determinada discussão que está acontecendo no Congresso Nacional e, de fato, poder pensar se isso é bom ou é ruim para mim. E aí, por exemplo, eu penso na discussão que a gente está para começar a ter sobre agrotóxicos. Para a grande maioria da população, ler sobre agrotóxico, saber que está se discutindo de colocar mais ou menos agrotóxico no mercado, é uma coisa que vai ser muito difícil de tomar uma decisão, porque vão existir narrativas de todos os lados, de quem quer mais agrotóxico, de quem quer menos agrotóxico. Enfim, é muito difícil, né? Virar e falar assim, mas em quem que eu acredito? O que é real? E como a educação é importante para isso. E como o jornalismo de ciência, o jornalismo de meio ambiente pode ajudar nisso. Então, foi uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensei, puxa, que legal, a gente pode ajudar as pessoas a se formarem, né? Era quase uma utopia, né? Ainda mais pensando hoje em dia em termos de desinformação científica e tudo mais, e, enfim, desinformação geral, né? Mas, enfim, eu acho que a gente podia ter um pouco essa conversa pensando por que é importante ter uma boa comunicação de sociobiodiversidade. O que isso significa? O que isso significa para a gente entender o mundo onde a gente vive, para entender as ameaças que todos nós estamos sujeitos a correr. A gente está falando aqui de entender mudanças climáticas, não é porque eu quero entender só a química atmosférica do planeta, não. Entender sobre mudanças climáticas é entender por que o nosso café pode estar mais caro. É entender por que está chovendo mais ou menos e por que a minha casa pode desmoronar. É entender por que o combustível está mais ou menos caro. É entender por que a gente pode, daqui a alguns anos, sair de casa e fazer uma caminhada de 20 minutos entre o trabalho e a escola, entre a casa e a escola, entre a casa e o trabalho, sair do trabalho e almoçar e a vida ser profundamente desconfortável, porque a temperatura vai estar alta demais. Então, entender sobre tudo isso é entender como tudo está conectado, entender como isso afeta a nossa vida. Então, eu queria pegar e compartilhar com vocês, a Duda comentou que um dos meus trabalhos mais recentes foi um podcast chamado Tempo Quente, que foi lançado ano passado. Não sei se aqui alguém teve a possibilidade de ouvir. Se não, recomendo, não só porque foi um trabalho que eu fiz, obviamente, mas porque eu acho que fala um pouco sobre todas essas coisas que eu estou tentando começar uma conversa aqui. São 8 episódios narrativos, então é gostoso até, você vai fazer uma caminhada, vai ficar ouvindo a minha voz no podcast é mais bonita. E eu queria mostrar o trailer que a gente fez, é um trailer em vídeo, mas que ele dá um gostinho do que é o podcast, um pouco para provocar um pouco essa discussão que eu gostaria que a gente fizesse aqui hoje. Se você está vendo esse vídeo, é porque pagou em dia a sua conta de luz caríssima, certo? E essas imagens que você está vendo podem não ter necessariamente a ver com a sua conta de luz. Mas e se tiver alguma relação entre elas? A conta de luz está mais cara porque choveu menos em algumas regiões. E quando chove menos, as hidrelétricas, que produzem a maior parte da energia elétrica do país, ficam com os reservatórios abaixo da capacidade e, por isso, geram menos energia. Com as hidrelétricas gerando menos energia, o governo precisa acionar outras fontes para não acontecer um apagão. É o caso das usinas termoelétricas, que são movidas a carvão mineral ou a gás natural. Para gerar a mesma quantidade de energia, as termoelétricas custam mais do que as hidrelétricas. Combustível fóssil é mais caro que a água. E quem paga por essa diferença, claro, é você. Só que o problema não para aí. Não pesa só no bolso, pesa também no clima, que está cada vez mais instável. Porque em todo o planeta, a geração de energia pela queima de combustíveis nas termoelétricas é uma das principais responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa. A alta concentração desses gases na atmosfera por ação humana é a responsável pelo aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da Terra. O aumento da temperatura média da Terra não faz só você gastar mais luz em ventilador e ar-condicionado.
ele desencadeia uma série de anomalias, as tais mudanças climáticas. São as mudanças climáticas que fazem com que chova muito mais ou muito menos do que jamais foi registrado. Quando chove muito menos, a gente já viu o que acontece. Quando chove muito mais, os rios transbordam, as ruas alagam, as encostas deslizam e podem derrubar sua casa. Mas mesmo que você tenha muita sorte de morar em um lugar em que isso não seja um problema, as inundações podem, no mínimo, fazer você perceber o tamanho da encrenca na hora que você ficar preso no trânsito. Acontece que a chuvarada que te prendeu no trânsito não resolve a seca dos meses anteriores ou a que ainda está rolando em outros lugares. E essa seca que afeta as hidrelétricas e que deixa a luz mais cara também afeta o plantio dos alimentos, o que aumenta o preço de tudo, inclusive o nosso sagrado cafezinho da manhã. Nem o churrasquinho do fim de semana fica fora dessa conta, porque o gado que vai parar na grelha pode ter sido criado em fazendas que tomam o espaço da Amazônia. Quanto menos floresta, menos chuva. E aí a gente não tem um minuto de paz mesmo. Meu nome é Giovana Girardi, eu sou repórter de Ciência e Meio Ambiente há 20 anos. E até eu, que já escrevi muito sobre mudanças climáticas, estou angustiada com o rumo que a coisa está tomando. O que eu sempre quis entender é, se os cientistas estão há décadas alertando sobre o apocalipse climático, por que ninguém faz nada para mudar? Tá todo mundo perdendo nessa história e isso a gente já sabe. Bora que é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Agora, quem é que tá ganhando? Vem comigo que eu te conto. Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo. Eu amo esse tempo que... Nossa, e é impressionante como esse vídeo parece que ele consegue resumir de uma forma muito didática e ilustrativa por que mudança climática devia ser alguma coisa que todo mundo está preocupado e todo mundo está tentando lutar contra. Então, assim, mais uma vez, e eu vou cobrar cachê depois disso, eu vou recomendar, escutem o Tempo Quente. E Giovana, aproveitando esse gancho e já dando começo para a nossa conversa, quando você pensa, né, o trabalho de fazer um podcast sobre mudanças climáticas, como que isso é diferente de fazer uma reportagem sobre mudanças climáticas escrita em texto, né? Como que essas plataformas, quais são as diferentes formas de comunicar, né? Como que você pensa essas estratégias de, tudo bem, uma reportagem, eu vou ter talvez um público X e com esse podcast aqui eu quero um público 5X ou um público Y, né? Como que você pensa essas... e aí que você conte até um pouquinho de como que foi esse trabalho de você... Eu não sei se você já tinha tido alguma experiência com podcast antes. Como que foi esse trabalho de sair da caixinha da reportagem e pensar, tá, preciso fazer um podcast sobre isso, como que eu faço isso e faço isso ser interessante? De fato, eu tinha passado, antes de fazer esse projeto, eu tinha passado 9 anos como repórter no Estadão, onde eu era repórter de ciência e meio ambiente. E eu faço um pouco esse desabafo no trailer, e é uma coisa que eu recorro a isso durante o programa, que é assim, por muito tempo, eu e a Afra com certeza se relaciona com isso também, eu escrevi matérias sobre relatórios científicos que apontam para onde a gente está indo em termos, né, do aquecimento global. Então, eu entrei no Estadão em 2012 e, entre o fim de 2013 e 2014, saiu o 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o famoso IPCC. E aí é lá aquilo. A ciência tem cada vez mais certeza de que atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, como o desmatamento da Amazônia, estão promovendo uma concentração de gás de efeito estufa na atmosfera não vista no mundo, não vista no planeta em 400 mil anos. É a maior taxa que a gente já teve. Isso significa isso, isso e isso. Vai nos causar isso, isso e isso. No tempo X, Y, Z. E vai lá, entrevista cientista, e mostra, e faz infográfico. E
e num enorme esforço, não só de traduzir a ciência, porque é uma ciência muito difícil, entender o que significa toda essa composição atmosférica, o que interfere onde, por que vai causar isso. Então, tem uma parte bem de ciência, pesada, e aí a gente tenta simplificar isso tudo para poder contar o que tem ali. E, claro, tem muita projeção, né? Projeção do que vão ser os próximos... Estou falando ali de 2014, então tinha projeção para 2050, 2070, 2100, e você faz aquele esforço de traduzir, de mostrar, e de relacionar, e de aproximar com a vida das pessoas, mas, assim, é um desafio, é difícil. Por quê? Porque é a primeira coisa que as pessoas pensam. Pensa comigo. O que vocês pensaram a primeira vez que vocês leram sobre isso? Não vou estar nem vivo. Daqui muito tempo. Tá bom, mas será mesmo? Porque está tão frio hoje. Você está falando de aquecimento global, você tem certeza? E aí não é normal, porque a gente pensa no próximo. Gente, mas fazer mais calor ou menos calor é normal, toda vez tem isso. Mas a chuva lá no litoral, mas sempre tem. Né? Todo mundo, é normal. Claro, é muito difícil a gente imaginar que o nosso mundo vai mudar a tal ponto, por culpa nossa, e que não vai ter o que fazer. Então, assim, isso é uma tarefa quase extenuante, assim, porque é fazer matéria uma atrás da outra, e aí a minha cobertura, nesse período do Estadão, principalmente, ela foi para 3 lados principais, assim. Então, eu fazia essa parte da cobertura da ciência. Aí, eu acompanhava as negociações climáticas internacionais que acontecem todo fim de ano, cada vez num lugar diferente, que são as chamadas Conferências do Clima da ONU, né, as COPs. Vocês devem, todo mundo, talvez, que não acompanhe necessariamente isso, mas deve ter ouvido recentemente o Lula anunciando que o Brasil vai sediar uma COP daqui a 2 anos, né, em 2025, em Belém. Que é isso, são essas conferências climáticas da ONU que acontecem justamente para decidir o que fazer em relação a esse sistema que está mudando de forma tão dramática. E aí, essas conferências são outro momento muito complicado assim, de cobrir, porque a gente percebe que, a cada ano, os líderes mundiais, eles dão um pequeno passo, aí depois outro pequeno passo, aí voltam os 2. Aí depois eles dão mais um passinho. Não, mas espera, acho que agora não dá para ir tudo isso. Enfim, é difícil, mas tem alguns momentos muito legais, como, por exemplo, 2015, que foi quando se fechou o famoso Acordo de Paris, que, enfim, todos os países do mundo falaram, beleza, vamos lá, agora todo mundo vai fazer um esforço aqui para começar a reduzir suas emissões. Mas aí vem os anos seguintes, aí o Trump é eleito nos Estados Unidos. Não, agora os Estados Unidos já não vão mais fazer parte dessa brincadeira, porque ele não acredita. Aí elege Bolsonaro, aí Bolsonaro também não acredita, e dá uns passinhos para trás no Brasil. Então, assim, é um assunto que é muito complicado. Assim, eu, como jornalista, digo isso, mas e a Afra vai ter uma compreensão ainda mais dramática do lado do ambientalismo, que é a ciência tem alertas muito claros, muito precisos, de que a gente está arrumando por um caminho muito perigoso. E não vai ser só em 2100. Na verdade, isso que está acontecendo, por exemplo, o que aconteceu em São Sebastião esse ano, e as várias chuvas que a gente viu em outras partes do Nordeste, e depois no norte do país, enfim, são coisas que a gente já sabe que estão relacionadas com as mudanças climáticas, né? Elas já estão acontecendo, não é para 2050, não é para 2100, e está escalonando muito rápido. Está piorando ainda mais, de modo mais rápido até do que os cientistas estavam prevendo. Mas aí, quer dizer, a ciência é muito clara, a ação política é muito lenta. A ação política não anda na mesma página que a ação climática. A ação política não anda na mesma velocidade que a ciência mostra que seria necessário agir, e que as coisas que estão acontecendo revelam como a urgência desse negócio. E aí, assim, depois de muito escrever sobre esses relatórios, depois de cobrir muita COP, e depois de cobrir muito a política ambiental brasileira, que eu achei assim, acho que eu preciso tentar fazer isso aqui de um jeito diferente do que eu venho fazendo.
Esse jornalismo só desse jeito, eu acho que talvez ele não esteja chegando em muito lugar. E aí surgiu a ideia de fazer o podcast, que era para contar a história de uma outra maneira. Então, não era um relatório científico que sai na página, na capa que seja, do jornal, em fevereiro de 2014. Aí outro que vai sair em junho, depois outro que vai sair em não sei quando, e depois uma outra matéria. Aí, nesse meio tempo, tem lá uma matéria falando da quebra da safra da soja no Rio Grande do Sul, que não relaciona, porque aí vai sair na página de economia, não vai sair na página de meio ambiente. Aí, a decisão do governo de ligar mais as termoelétricas porque está faltando chuva, vai sair também na página de economia e não vai se relacionar com o resto do problema. E aí você vai ter lá a cobertura das queimadas na Amazônia, e você vai ter a cobertura... E tudo separadinho. Tudo separadinho. Como se tudo fosse coisa completamente diferente uma da outra. A ideia foi tentar conectar esses pontos. Foi tentar mostrar que tudo isso está conectado. Que a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando sobre todas as coisas. A gente está falando sobre alimentação, a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre transporte, a gente está falando sobre energia, a gente está falando sobre moradia, a gente está falando sobre o nosso bem-estar físico do dia a dia. E aí foi isso que eu tentei fazer. E eu acho que a ideia... Aí acho que o público aqui precisa me dizer, mas a ideia foi tentar mostrar... É isso, assim, tentar relacionar as coisas que a gente está vendo aqui separado, olha, elas fazem parte de um sistema só. E, que é a proposta, que é a pergunta que a gente faz no final, infelizmente tem gente que ganha com a nossa inação. Tem gente que prefere manter as coisas no rumo do planeta pegar fogo. Já falei muito, vamos rodar a roda aqui. Não, mas essa fala é muito importante, porque realmente de trazer, né? Não sei se todo mundo que está aqui tem essa percepção, né, de como que está tudo conectado, né? E quando a gente fala de meio ambiente, e muitas vezes no jornalismo é justamente uma editoria. Então, o que cabe dentro dessa editoria meio ambiente? Mas tudo pode caber dentro da editoria meio ambiente se você for relacionando. E aí, quando a gente vai pensando nas notícias, muitas vezes é uma chuva de notícias ruins. Ai, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E isso, às vezes, causa também aquele efeito meio... Você fica meio anestesiado, atordoado. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Você fala, ai, o apocalipse está chegando, o que eu vou fazer para mudar isso? Tá, cartas marcadas, o futuro está aí, o apocalipse chegou, eu vou só viver minha vida, porque eu não sou capaz de fazer nada. E o trabalho da SOS Mata Atlântica, que é uma das ONGs mais antigas nesse trabalho de militância ambiental, é justamente fazer as pessoas, vamos agir sim, a gente tem o que ser feito e precisa ser feito, e você pode fazer alguma coisa. E aí eu queria, Afra, que você contasse um pouquinho como que é esse trabalho de levar as pessoas para a ação. Porque uma coisa é você informar, outra coisa é você mobilizar, é você fazer as pessoas é o famoso call to action, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como que é isso, qual que é o desafio disso, que eu imagino que não seja pequeno. Nossa, é um desafio enorme, Duda. A SOS nasceu em 1986, é uma fundação, e ela nasceu com uma campanha, que era justamente para alertar as pessoas, o poder público, enfim, todo mundo, de que o desmatamento estava acabando com essa floresta, né? Então a campanha falava assim: estão tirando o verde da nossa terra. E aí por isso que é uma bandeira, né, do Brasil com esse verdinho faltando, né, com uma parte do verde faltando. E ficou tão forte esse chamado para as pessoas que acabou virando depois o logo da organização. Não era o logo inicialmente, enfim, era uma campanha mesmo, nasceu como uma campanha de marketing, de publicidade, envolveu cientistas, pessoas de jornais, publicitários, enfim, pessoas comuns, enfim, todo mundo se uniu, diferentes formações, para criar essa fundação e para fazer esse alerta. Quando começou, realmente não tinha muitas ONGs da área ambiental, nem muitas ONGs, assim, vamos dizer, formais também no país, e hoje a gente vê que esse número, ainda bem, né, aumentou, tanto no ambientalismo, mas também das outras causas, né? A gente tem várias outras causas hoje que ganharam força e que tem muita gente militando nisso, né? Então a gente às vezes escuta também, mas o jovem não se engaja mais. Eu acho que hoje tem uma concorrência benéfica, vamos dizer assim, de causas também para o jovem se engajar, né?
Mas, na questão ambiental, é um pouco isso, a gente continuar chamando as pessoas e mostrar que isso tem a ver com a vida dela, né, com o dia a dia. Na época do jornal, eu cobria muito poluição do ar. E assim, eu pegava aqueles relatórios muito chatos da CETESB, eram páginas e mais páginas, não tinha um site amigável na época que mostrava, fazia um balanço, né? Então eu fazia na unha, às vezes pegava no Diário Oficial, era muito difícil. Mas assim, a gente conseguia fazer manchetes e tal, porque era um assunto que as pessoas gostavam de ler, assim, porque isso realmente as pessoas sentiam na prática. Quando o ar estava muito ruim aqui em São Paulo, as pessoas sentiam, né? Você sente o olho incomodar, você sente, enfim, tudo. Então, é muito perceptível, é mais fácil. Agora, como a Giovana falou, na questão da mudança climática, às vezes não é tão imediato, né? Nem todo mundo está sendo afetado nesse momento, mas a gente vai ser impactado de uma maneira ou de outra. E, às vezes, indiretamente, às vezes, diretamente. Então, fica mais difícil da gente trazer as pessoas para a ação, nesse caso. E a gente também faz uma grande discussão, né? Então, nesse caso da poluição do ar, eu acho que era mais fácil. Quando o ar está seco também aqui, né? Para de chover, enfim, eu acho que as pessoas prestam atenção. Quando a gente teve aquela seca grande, né? A Cantareira ficou, né, abaixo do volume morto, não tinha água em casa. Eu acho que as pessoas pararam para prestar atenção, né, nesse assunto. A questão é depois continuar, né? Como a gente mantém esse alerta, mantém as pessoas conscientizadas, enfim, com esse assunto. E a gente também, como agora do outro lado, né, como organização, enfim, a gente fica muito tentando pesar como falar e como passar essa mensagem para realmente mobilizar, porque se eu fizer simplesmente só um alarmismo, a desgraça total, né, a tragédia completa, eu acho que isso também pode paralisar as pessoas, né? Então, se não tem nada a ser feito, se realmente está tudo tão ruim assim, o que adianta eu fazer a minha parte? É pequena, né? Então não vai resolver, enfim, e aí a pessoa não se mexe. Então, antigamente a gente falava muito na linha do alarmismo. Hoje a gente tenta trazer também questões positivas, né, e propositivas. Então, por exemplo, a gente está vindo muito forte, aproveitando que a ONU declarou essa década, a década da restauração de ecossistemas. É um trabalho que a organização já faz há mais de 20 anos também, de recuperar as florestas, né? Então, falar dessa restauração, né, como o vídeo mostrou, né, a gente quer recuperar, restaurar a Mata Atlântica, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para quem mora na Mata Atlântica, vai ser bom para o planeta, porque todo mundo vai se beneficiar disso, né? E é onde a gente tem a maior oportunidade, também gera emprego e renda. Então, assim, a gente tem muitos benefícios, tem benefícios ambientais, tem benefícios sociais. Eu acho que a gente também tem que mostrar lados positivos e não só falar, não pode fazer isso, né? Ambientalista é visto como ecochato, biodesagradável, enfim. Porque só fala, não pode usar água, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, né? Então, como a gente transformar, conscientizar, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode realmente mudar no nosso dia a dia, mas também pressionar as empresas, que vão ter um reflexo ainda maior, né? Se elas mudam algo na produção delas, isso tem um impacto muito grande, e também no poder público, nas políticas públicas, né? Então, a gente ficar de olho, enfim, e valorizar também quem está fazendo esse trabalho lá em Brasília, ou no Congresso, enfim, porque muitas vezes a gente tem deputados, senadores que são aliados aí da causa, e eles brincam e falam assim, mas meio ambiente não dá voto, né? Então, assim, eu não posso ficar só com essa causa porque meio ambiente não dá voto. Então, realmente, é difícil para todo mundo. Mas, então, a gente fica sempre nessa questão do equilíbrio entre como não desmobilizar as pessoas, né, acharem que a guerra já está perdida, mas, por outro lado, a gente tem que chamar a atenção. Então, agora, a gente soltou o dado, né, mais recente do desmatamento na Mata Atlântica, a gente teve uma redução de 7% em relação ao período anterior, que é o ano anterior, né? Então, foram cerca de 20 mil hectares, né, desmatados nesse período, 20 mil campos de futebol, mais ou menos. Mas, assim, o ideal era que fosse zero, né? Que fosse nada. Então, assim, eu não posso também soltar uma notícia e falar que está tudo bem, porque não está. Mas, por outro lado, já foi muito pior. A gente já teve 100 mil, mais de 100 mil por ano. Então, assim, a gente tem que celebrar essas vitórias também e mostrar que é possível. A gente fala, então, é possível chegar no desmatamento zero. A gente já teve 9 estados que tiveram desmatamento zero.
São Paulo mesmo, Rio de Janeiro, várias cidades, vários municípios e estados já chegaram no nível do desmatamento zero. Então, é possível. Precisa de vontade política, né? Que, enfim, é variável. Às vezes a gente tem mais, às vezes tem menos. Não, e é importante, né, o pouco que sobrou, porque quando a gente pensa, 20 mil campos de futebol e tal, mas tem tão pouca Mata Atlântica, né? E aí, agora eu quero fazer uma pergunta, quebrar um pouco a quarta parede aqui. Tipo assim, todo mundo aqui tem noção de que vive no domínio da Mata Atlântica? Todo mundo? Levanta a mão, todo mundo? Tem essa informação? E quem aqui sabe já ouviu falar ou tem uma vaga noção do que é a medida provisória 1150? Olha o tamanho do desafio. Você pode falar melhor agora, mas é porque quando a gente pensa, né, justamente nessa dificuldade de comunicar, medida provisória 1150, Congresso, nossa, já o assunto já casa, já dá um distanciamento das pessoas, mas é uma medida provisória que, atualmente, enfim, está aí para ser avaliada pelo presidente, que tem o poder de veto, atualmente, no formato em que está, pode comprometer a proteção da Mata Atlântica. Ou seja, pode comprometer a casa de todos vocês. E aí a SOS Mata Atlântica fez um trabalho super forte nisso. Eu queria que você aproveitasse e contasse um pouquinho disso também. Legal, a gente tem vários projetos que a gente sempre fica de olho, né, que podem prejudicar a Mata Atlântica. E aí, essa medida provisória, especificamente, na verdade, dizia respeito à questão do Código Florestal. Não dizia diretamente, não tinha relação com a Mata Atlântica diretamente. Então, dava mais um prazo para os proprietários rurais se regularizarem perante o Código Florestal. Era a 6ª vez que eles iam adiar, o que também é péssimo, enfim, para o meio ambiente, enfim. Não era nada boa a medida provisória, mas, enfim, naquele momento não citava tão explicitamente a Mata Atlântica. No meio da votação na Câmara, entraram alguns jabutis, como a gente fala, são emendas que não dizem respeito ao tema central. E uma delas, a gente fala que atacava o coração da lei da Mata Atlântica, que é uma lei de 2006, que foi por muita luta, 14 anos aí na briga no Congresso para ela ser aprovada. Então, desde 2006, a gente tem essa lei. É o único bioma, a gente tem 6 biomas no Brasil, né? Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado Pampa, qual que eu esqueci? E a Mata Atlântica. A gente tem 6 biomas e só a Mata Atlântica conseguiu ter uma lei especial. E aí os outros biomas estão na briga para também ter, porque isso é muito bom. E foi com isso que a gente conseguiu reduzir desses 100 mil que eu falei anteriormente para chegar onde a gente está hoje. Mas essa MP falava assim que até as florestas maduras, ou seja, que têm mais biodiversidade, são aquelas primárias, enfim, que estão ali há muitos anos, poderiam ser desmatadas para obras de infraestrutura, como um leão de energia, por exemplo, coisas assim que, poxa, você não pode procurar uma alternativa e ir para um outro lugar, você precisa destruir essa floresta que, enfim, resistiu há tanto tempo, né? E realmente é onde tem a maior parte das espécies, né? Dos animais, enfim. Então, essas matas mais preservadas que iam agora, correm esse risco, né, de também serem desmatadas, né? Então, é super grave. A gente teve também um dado do IBGE semana passada falando das espécies ameaçadas, e na Mata Atlântica, assim, 1 em cada 4 está ameaçada. Também o bioma que mais tem espécie ameaçada, mas é óbvio, né, porque é o bioma mais devastado. Então, uma coisa tem muita relação com a outra, né? A gente tem 24% só de Mata Atlântica original, né, preservada. Então, todo o restante já se foi. E conforme a gente vai perdendo mais fragmentos, a gente vai perdendo espécies também, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, essa MP foi lançada lá no Congresso, passou na Câmara, e aí foi para o Senado. A gente fez uma super mobilização corpo a corpo com os senadores, a gente teve muito apoio da imprensa, os jornalistas também ouviram bastante a gente. E a gente conseguiu que o Senado, por unanimidade, tirasse a emenda, o jabuti da Mata Atlântica. Só que aí, como mexeram na MP, a MP voltou para a Câmara. E aí, na Câmara, eles foram e colocaram tudo de novo. Então, agora, essa MP continua com essa emenda super danosa à Mata Atlântica e vai para a sanção ao veto do presidente. Até a Marina Silva, a ministra, né, do Meio Ambiente, falou na semana passada, mandou um vídeo para a gente, falando que tem expectativa, que o presidente falou que poderia sim vetar essa questão da lei da Mata Atlântica, mas
tem tantas questões acontecendo, enfim, que a gente continua bastante inseguro e apreensivo com relação a isso. Então, a gente tem realmente tentado trazer as pessoas, tem abaixo-assinado na change.org, tem um monte de coisas acontecendo, e a gente também tem tentado fazer coisas nas ruas, mobilizações de rua mesmo, para trazer as pessoas para isso. E, nesse caso, está sendo num tom mais de alerta mesmo, porque a gente está muito preocupado, isso tem prazo, em 15 dias o presidente vai decidir se veta ou não, então a gente está correndo contra o tempo. E aí tem um videozinho também que eu queria mostrar para vocês, que foi uma dessas ações que a gente fez. É super forte. E muito verdadeiro, né? Porque a Mata Atlântica é a casa de mais de 70% da população brasileira. É isso, é a casa de vocês, né? E aí, quando a gente pensa nisso, assim, a gente pensa nesses números, né? Pô, 70% da população brasileira, 70% do eleitorado brasileiro. Pô, pela matemática, né? Deveria ser uma coisa que é de pressão, né? Só que realmente a gente percebe essa dificuldade das pessoas a se associarem, se conectarem. Acho que talvez até a coisa do não, o meio ambiente é a Amazônia, e a Amazônia é longe, e aí não se conecta. E a gente, na comunicação, de uma forma ampla, né? Eu, como jornalista, luto diariamente, tenho certeza que vocês também, a gente tem esse grande desafio de como a gente fura a bolha. Como que a gente fala para as pessoas, para esses 70, assim, vamos botar aqui de 70, tem ali uma fração que já, né, já convertidos, né? Mas e os outros? E os outros desses 70% que a gente, para dedéu, como que a gente fala com essas pessoas? E aí, Giovana, vou te passar essa batata quente. Como? Me ensina, assim, eu que sou jornalista aí de começo de carreira, eu quero que você me dê a fórmula. Como que eu falo com essas pessoas? Peraí, eu preciso dar uma saidinha. Porque não tenho essa resposta. Cara, é a pergunta de $1 milhão, né? E, na verdade, acho que todo mundo se faz essa pergunta. Quando a gente começou a pensar em fazer esse podcast, a ideia era: vamos tentar sair da bolha. A Afra escuta isso o tempo todo. A gente o tempo todo tem esse desafio, assim, de parece que só fala para convertido, né? Só quem entende é quem já está engajado nisso de alguma maneira, né? Seja porque trabalha com isso, seja porque é preocupado com isso e já lê, mas a gente não sabe, na verdade, o que é a bolha, né? A gente está falando do quê, né? Quando a gente pensa na bolha, a gente está falando só de quem entende 100% aquilo que está sendo discutido, né? O risco daquilo em potencial. Isso é a bolha? Ou a bolha quem sei lá, quem é um pouco preocupado, mas não necessariamente entende, mas está sendo alcançado de alguma maneira, né? Quem está fora da bolha é o quê? É o negacionista climático, né? Quem que é a bolha, né? Então, acho que isso, na verdade, é uma expressão que se usa bastante. Acho que a gente tem que ter essa preocupação o tempo todo. Todo mundo que trabalha com esse assunto tem que ter essa preocupação, mas ela também não é tão clara de entender, né? Porque, por exemplo, isso, acho que usando esse exemplo da MP e do fato de que 70% das pessoas moram na Mata Atlântica, e a Afra mencionou o caso da seca do Cantareira, em 2014, e eu mais cedo falei da tempestade em São Sebastião no começo do ano.
A gente está falando tudo da Mata Atlântica aqui, né? Todos esses assuntos são Mata Atlântica. E eu acho que a gente tem... É muito louco, porque, na verdade, a gente está falando de coisas muito próximas das pessoas todas. Por que elas não... Por que não é tão clara a conexão entre as coisas? A discussão da MP é maluca, assim, porque ela ficou toda sendo feita na imprensa em geral. Assim, a imprensa, sim, várias vezes destacou as consequências que teria. Mas, se a gente prestar atenção, a maior parte da cobertura se deu mais no aspecto político, de cabo de guerra, de interesses, da dificuldade do governo diante de um Congresso hostil, que o governo não tem maioria, principalmente na Câmara, né? Então se ficou muito discutindo essa queda de braço. Ficou se discutindo uma coisa de uma briga de interesses entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Meio Ambiente, porque esses jabutis que a Afra explicou, eles tiveram uma nota técnica favorável emitida pelo Ministério de Minas e Energia. Então, quer dizer, o Ministério foi lá e falou assim, a gente concorda que haja essa mudança na lei, porque para a gente é interessante que passe linhão, que passe outras obras de infraestrutura. Então, a imprensa, e aí eu me coloco nisso, porque eu mesma, na Pública, fiz uma matéria falando disso e mostrando como isso era mais um elemento dessa guerra entre as duas pastas, Ministério de Minas e Energia e Meio Ambiente. E aí o fato da Câmara ter voltado, né, quer dizer, aí a gente cobre pela perspectiva do Senado, vai lá, interpreta essas alterações como inconstitucionais, tira todos os jabutis, aí volta para a Câmara põe todos os jabutis. Fica uma discussão, às vezes, tão mais técnica, tão mais política, tão mais quase mesquinha, né? É difícil das pessoas se relacionarem. Eu acho que tem um elemento que é da irritação. Às vezes, espera-se que, às vezes, esse tipo de noticiário gere uma indignação. Mas nem sempre isso... E aí a indignação leva à ação, às vezes, né? Você se indigna, você se irrita, você vai assinar um abaixo-assinado, você vai... Enfim... A gente tem uma coisa muito pouco comum aqui no Brasil, e que é tão mais comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que é de cobrar o seu parlamentar, né? Que é realmente, eu votei em você, eu não concordo com isso aqui, você trate... Né? Isso é tão comum nos Estados Unidos, essa participação política das pessoas, e aqui no Brasil ela é tão pequena. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está falando de furar a bolha, tal. Como seria bom, né, se a gente conseguisse aumentar essa mobilização nesse nível de cobrar um deputado, de virar e falar assim, tem meios para isso. Você pode entrar lá no site, os e-mails estão disponíveis. Eu me lembro que teve uma vez... Não tem nada a ver com a questão ambiental, mas tinha tido uma medida aqui em São Paulo, uma lei muito impopular que tinha passado na Câmara dos Vereadores, que eu não vou me lembrar agora do assunto. E tinha um jornal, não sei se vocês vão se lembrar, o Jornal da Tarde, que era do Grupo Estado. Era um jornal bem focado, né, nos assuntos da cidade. E aí... O jornal instigou a população a ligar para os seus vereadores. Então, eles puseram na capa do jornal o telefone de todos os vereadores, de todos os gabinetes, e, tipo, ligue para o seu vereador se você não está concordando com isso aqui. Tipo, é um tipo de coisa que a gente não vê muito, né? Enfim, até porque, às vezes, também, sei lá, os veículos podem ou não estar concordando com o que está acontecendo. Aí é outro aspecto da conversa. Mas eu acho que tem essas duas coisas, né, de furar a bolha. Eu acho que o informar, mesmo quando é uma má notícia, ele pode ter um pouco esse papel de
vamos agir agora que ainda dá tempo, mas olha, a coisa está ruim, mas vamos agir, tal, não sei o que lá. Né? E tem um monte de interesse escuso que está acontecendo. Isso foi uma coisa que, por exemplo, foi uma técnica que a gente usou um pouco no tempo quente. Eu tive muito retorno, e foi muito engraçado, até por um lado, de pessoas me escrevendo, pessoas que eu não conhecia, pessoas que não eram leitores das minhas matérias, em geral, foram pessoas que conheceram o meu trabalho pelo podcast e conheceram o assunto pelo podcast, que é muito legal, né? E aí me escrevia, às vezes, no Instagram, ou me mandava uma mensagem no Twitter, falando assim, meu, maravilhoso, gostei muito, mas que raiva! E muita gente respondeu, falando, mas que raiva que eu senti, mas que raiva. E aí, sei lá, a tia, que nunca viu sobre esse assunto, mas ouviu, porque era um trabalho meu, mas ainda assim, mas eu fiquei muito irritada com o fulano de tal. E aí as pessoas guardaram o nome dos personagens que a gente citou no podcast. Então, aquele prefeito, aquele deputado, aquele lobista, as pessoas foram ficando muito indignadas. E eu acho que essa raiva, quando ela é bem direcionada, assim, ela tem um papel, né? A pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. Então, pode ser que isso ajude na hora de votar, pode ser que isso ajude, né, em outros aspectos. E outro aspecto que eu acho que é importante, talvez, para furar a bolha, acho que são 3, então, né? Um é essa indignação, outro é tentar mostrar isso, que isso está, sim, ligado ao dia a dia das pessoas. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, quando teve né, o desastre, a tempestade do começo do ano em São Sebastião. 60 pessoas morreram, né? Mais de 60. Como, por exemplo, aqui, a Duda é do Rio, talvez para ela não faça tanto sentido, mas para aqui, para São Paulo, né, quantos de nós, né, não vamos o tempo todo para o litoral norte? Era carnaval, né? Quantas pessoas estavam lá, tinham saído daqui, estavam lá. E isso ficou tão próximo, eu acho. Mas quanto que não virou a chavinha de entender que aquilo não foi só um desastre, acaso, Deus quis, São Pedro não ajudou, né? Esses momentos que eu acho que talvez a gente deveria conseguir, né, em cima da tragédia, que, enfim, é uma tragédia, você está cobrindo a tragédia pela perspectiva da tragédia, mas conseguir mostrar que isso é um novo padrão que está se construindo, né, no planeta, assim, que isso vai poder acontecer cada vez mais vezes. E que a hora que você fragiliza justamente o pouquinho da floresta que está lá, resguardando essa área, está certo que essa chuva foi tão absurda que ela encharcou o solo de tal maneira que ela levou, inclusive, as árvores embora, né? Nem a floresta conseguiu salvar. Agora, imagina se não tivesse uma floresta ali também. Aí era a montanha inteira que tinha descido, né? Assim, então, né, entender que assim essa floresta, essa florestinha já, que foi a maior parte do Brasil no passado, e ela está ali resistindo bravamente. Se ela não estiver lá, esse tipo de acidente pode acontecer mais. E eu digo mais, né? As pessoas gostam de ir para o litoral norte porque tem floresta. Porque é lindo. Porque você estar no mar e olhar para aquela montanha verde do lado, porque vai ter uma cachoeira se você entrar um pouquinho para dentro do sertão, porque você tá, a hora que você está descendo a Mogi Bertioga ou você está descendo a Tamoios e você vai junto com o Parque Nacional, com o Parque da Serra do Mar, perdão. Parque Estadual, né? Não nacional. Você está indo pelo Parque Estadual da Serra do Mar, então você vai vendo aquilo, você vai entrando naquele mundo, porque o ar é mais gostoso, porque o clima é mais úmido, porque a praia é maravilhosa. A praia só é maravilhosa, caramba, porque tá a floresta ali moldurando aquilo, né? Quer dizer, e as pessoas querem isso, as pessoas querem, inclusive, ter casas lá. Ora. Mas se você tem casa aqui, não vai ter a floresta, meu amigo. Né? E se você não tiver floresta, você não vai ter mais essa paisagem maravilhosa. Então, assim, quanto que a gente às vezes perde a chance de fazer essas conexõezinhas, né? Que eu acho que é um jeito de furar a bolha. E a terceira coisa que eu ia dizer que eu acho que ajuda um pouco voltando ao que a Afra falou, que é não só a má notícia, mas trazer soluções.
né, quando a gente está trazendo algum assunto ruim especificamente, e falar como há soluções para isso, né, como é possível ter soluções para isso. E, uma das soluções é baseada na natureza. É você ter mais vegetação, porque isso vai ajudar a conter, né, os piores efeitos das mudanças climáticas. Então, mas não é fórmula. Não é fórmula. Esse é o problema, assim. Aliás, se existisse uma fórmula, a gente estava ganho, né? Estava salvo. Mas não tem. Então, é meio cada caso e você tentar buscar, né? Acho que também se adaptar a cada situação que está acontecendo e tentar pensar rápido em formas de juntar tudo isso, né? Posso complementar? Por favor. Não, realmente isso é o que eu mais escuto, assim, e todas as pessoas de ONG também. A gente precisa furar a bolha, então a gente já fica assim desesperado, já começa a querer sair correndo quando a gente escuta. Vamos fazer um plano para furar a bolha, daí a gente quer sumir. Mas acho que nesse período que eu estou trabalhando em ONG, mudou muito a questão das redes sociais. Então, antes, por exemplo, as pessoas mandavam e-mail para a gente, ligavam e tal, e mandavam perguntas, denúncias, enfim. Hoje é tudo pelas redes sociais. Então, a gente tem esse contato nas redes sociais. Por um lado, a gente, em alguns momentos, não depende mais tanto dos veículos de imprensa para divulgar algo nosso, né? Entre aspas, não tem mais um intermediário, necessariamente. Nem sempre também essa mensagem chega, porque tem o algoritmo, às vezes você precisa, se você não tem recurso para impulsionar, essa mensagem não vai chegar nem para o seu próprio público que já curte ali a sua página, né, muito menos os outros. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu fazer coisas bacanas nesse sentido nas redes sociais. Então, a Giovana citou o Twitter, né, e o Instagram, que para nós também são muito fortes. Assim, o Twitter com viés mais de notícias mesmo, mais informativo, e o Instagram mescla um pouco, né, do lúdico, de explicação, de educação ambiental, com também informação. A gente continua no Facebook, a gente tem lá 2 milhões de pessoas, mas a gente sente que está cada vez com menos conversa, menos diálogo ali dentro. Então, acho que tende a morrer, não sei quando, mas é isso que a gente sente. E a gente já está também nas outras redes, no TikTok, não fazendo dancinha, mas fazendo outras coisas em vídeo para tentar chegar num público talvez mais jovem, que a gente acha mais jovem, mas não temos também aí muita certeza. Mas para nós tem sido bem legal também fazer essas tentativas de vídeos para outros formatos. Então, a gente tem tido essas respostas positivas, mas não é tão simples também. Muitas vezes, também, uma das ideias mirabolantes que dão para a gente mas chama um influenciador, ou vê se algum influenciador divulga, ou algum ator, ou alguém assim. E, às vezes, essa pessoa divulga, a gente até consegue que ela divulga, e, assim, o negócio não bomba mesmo assim, sabe? Porque o público que segue essa pessoa, muitas vezes, não está conectado com o tema. Então, ele vai ver ali, vai passar reto, entra por um lado, sai pelo outro, e ela não se conecta. Porque não é uma coisa que aquele influenciador fala constantemente, realmente tem propriedade para falar muitas vezes. Então, não resolve também a nossa vida a gente ter um ator maravilhoso, alguém que tenha muitos fãs, um super influenciador. Não é mágico, e não é falando uma vez também que o público dele vai se engajar. Então, é uma coisa que realmente você tem que ir construindo com o tempo. E é isso que a gente tenta fazer, trazer algumas pessoas, claro, de fora do meio ambiente para falar da causa também. Isso é super importante, super válido, porque ele fala com outros públicos, né? Mas não é de uma hora para outra, né? Enfim, mas a gente vai tentando. E aí eu só lembrar um editor que eu tinha na Folha, o Rogério Gentili, ele falava muito isso para mim, assim, você tem que explicar isso como se fosse para minha mãe. Né, explica como se fosse para minha mãe. E a gente, no meio ambiente, também começa, né, eu que estou há bastante tempo já lidando com os especialistas, a gente começa a falar umas siglas, falar uns termos técnicos que realmente vão afastando. Né? Os nomes, o nome do painel do IPCC, né, assim, tudo é enorme, tudo é muito grande e assusta, muita coisa em inglês. Então, eu acho que a gente tem que realmente fazer um esforço maior para traduzir. E eu peço muito ajuda de quem acabou de chegar na organização, de quem não é da área. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que é de Relações Internacionais, mas é super jovem, recém-formada. E eu pergunto muito para ela, você consegue entender isso? Está claro para você?
Aí, às vezes, ela fala, não está, e aí a gente trabalha melhor, enfim. Então, é bom ouvir outras pessoas que não são da nossa área, né, não estão habituadas com esse assunto, e assim a gente consegue formular melhor. Abaixa a MT, não? Um MP assim, ó. Eu tô brincando. Quem sabe, né? Tô brincando. Mas isso de realmente, né, de usar as redes sociais, de pensar linguagem, né, isso é muito importante. Mas eu sinto que tem uma dificuldade, sempre que eu me deparo com essa pergunta, que é justamente o desafio diário, é a pergunta diária, como a gente chega nas pessoas. Eu penso que muito do desafio que eu estou enfrentando está na base de formação das pessoas, né? Quando a gente pensa que educação ambiental não faz parte do currículo, de uma forma geral, das pessoas, sem falar assim, né? Se a gente for olhar realmente quem recebe uma educação formal no Brasil, que tem muita gente também que nem recebe, mas mesmo quem vai à escola, muitas vezes não tem essa formação que vai fazer ela ter uma sensibilização maior para a pauta ambiental, que vai fazer ela juntar os pontos, né, com a própria consciência crítica dela, né, de, não, choveu mais do que o normal, ligar isso com mudanças climáticas, que está ligado com o aumento de emissão. Esse pensamento crítico também, né, ele vem dessa base de ter uma educação ambiental, de entender isso. O termo, né, educação ambiental, ele também é meio amplo, né, porque você pode receber essa educação de várias formas. Mas aí eu queria, até aproveitando, né, que a conversa foi para esse lado, para perguntar como que vocês também trabalham isso na SOS, e para justamente, né, para as pessoas entenderem do que é o assunto, em primeiro lugar, e também qual a importância de um outro fator que eu sinto que também tem uma influência muito grande, da conexão com a natureza. Então, assim, aqui em São Paulo, eu sou do Rio, né? Então eu não sei muito bem, assim, é Ibirapuera, mas eu não sei muito como que é o Ibirapuera. Mas, assim, no Rio de Janeiro a gente ainda tem, né, parques e tudo mais, então eu sinto que talvez esteja um pouco mais próximo, mas tem muita gente que também não se conecta de verdade. E como que isso também é um fator, né? Então, educação ambiental e conexão ambiental, talvez, por assim dizer. Como que vocês trabalham isso? A gente fala que a vivência na natureza, né, e no meio ambiente, ela realmente pode mudar a pessoa, e a gente também tem um aliado para a causa. Então, a gente tem feito já há 12 anos educação ambiental em Itu, no Centro de Experimentos Florestais. É hoje a nossa sede também, não era até a pandemia. A gente tinha uma sede aqui em São Paulo, e o Centro de Experimentos Florestais, onde a gente faz as pesquisas e onde a gente tem o nosso viveiro. E agora a gente mudou tudo lá para Itu. E durante a semana a gente recebe as escolas, principalmente escolas públicas, e a gente chegou a receber já 49 mil pessoas, estudantes, né, principalmente ensino fundamental e ensino médio. E o que elas fazem por lá, né? São atividades de trilha, uma trilha leve, mas ela passa pelas espécies, enfim, a gente conta um pouco, para ela ter essa sensação, né? A gente tem uma parte de educação ambiental, agora a gente vai abrir, acho que esse mês ainda a gente vai inaugurar uma parte nova, que é junto com a turma do Snoopy, então, para a pessoa aprender sobre a Mata Atlântica, mas junto com a turma do Snoopy. A gente está na reforma agora. E então a pessoa passa também por um jardim sensorial, que daí nem são espécies da Mata Atlântica, mas a gente acha que é importante também ter esse conhecimento. Por exemplo, as crianças sentem o cheiro de um negócio, isso te lembra o quê? Lembra pizza. É o orégano, mas a pessoa não sabe, a pessoa só conhece o orégano lá do saquinho, ela nunca viu o orégano na frente dela, né? Então, assim, mesma coisa com o manjericão. Então, a gente passa por um jardim sensorial, ele é um jardim grande, assim, ela pode ir com os olhos vendados, e ela vai sentindo o cheiro, a gente até deixa ela tirar mesmo, sentir o cheiro, arrancar, vamos dizer assim, para ela saber o que é o manjericão, o que é o hortelã, o que são essas espécies que não são da Mata Atlântica necessariamente, mas que estão no dia a dia dela, e que são, né, do meio ambiente, são da natureza, e ela só conhece aquilo industrializado. Então, é uma forma também da gente mostrar para ela a importância do meio ambiente. E aí lá a gente também tem o viveiro, e aí a gente mostra também o passo a passo. Para as crianças, a gente não vai muito a fundo, mas a gente também recebe muita gente de universidade, enfim, e também recebe, aos finais de semana, grupos comuns, assim, pessoas que queiram
participar do Porteira Aberta, como a gente chama, né, porque é uma fazenda. Então, elas começam desde o passo a passo, desde a semente, elas aprendem como é, desde a semente até chegar na muda que vai para o campo para fazer uma restauração florestal, né, para recuperar uma área. E esse fim, 2 semanas atrás, a gente fez uma ação também de uma oficina de sementes, e aí foi muito legal, porque a gente pegou, por exemplo, uma espécie que é a orelha de macaco, a gente ficou embaixo num parque, e aí a gente estava numa mesinha ali e em cima tinha a árvore. Então a pessoa via o tamanho que aquela árvore ia ficar. Então da semente ela conseguia ter a dimensão. E a gente até falava, essa árvore você não pode plantar em qualquer lugar porque ela fica muito grande. Então também trazer essa consciência, né, de senão a pessoa pega uma espécie, planta uma espécie totalmente inadequada. Então são várias atividades que a gente tenta fazer lúdicas com as pessoas, né? A gente também traz pessoas para contar histórias, para fazer teatro, para cantar. Tudo isso com os temas e motes da Mata Atlântica e do meio ambiente em geral, porque eu acho que isso é uma forma da pessoa aprender de forma gostosa, né? Divertida, não precisa ser um sofrimento. Mas a gente acha que faz a diferença. A gente tem relatos de pessoas que passaram também pelas atividades, que depois foram fazer biologia, foram para a área ambiental. Muitas pessoas que foram voluntárias, a gente tinha um grupo muito forte e grande de voluntariado também na fundação. Muitas pessoas viraram advogados da área. Tem um que, inclusive, hoje é secretário extraordinário de combate ao desmatamento no Ministério do Meio Ambiente, o André Lima, foi o nosso voluntário. Então, assim, são pessoas que hoje estão fazendo toda a diferença, né, na gestão ambiental, enfim. Tem secretários de meio ambiente, enfim, várias pessoas. Então, a gente acha que, com certeza, isso ajuda, né, a trazer as pessoas para a causa, mesmo que ela não vá para essa área profissionalmente, claro que ela vai ter um outro olhar, né, uma consciência na casa dela. Enfim, então, acho que tudo isso ajuda demais. E esse trabalho de educação ambiental a gente fazia só o presencial, depois, na pandemia, a gente começou a fazer com os professores de forma online, porque eles que são os multiplicadores, né? São eles que estão ali no dia a dia sendo exemplo para tantas e tantas pessoas. Então, a gente também tem um olhar muito forte para os professores, para os coordenadores, diretores, enfim, educacionais, porque eles estão ali também na ponta fazendo toda a diferença. Acho que é isso. É bastante coisa. Vou até aproveitar esse momento de palmas para... Eu vou continuar fazendo pergunta aqui, porque eu tenho milhões de perguntas. Mas vocês também podem fazer perguntas. Tem esse papelzinho aqui, não sei, com um amigo aqui. Então, se alguém quiser fazer pergunta também, para eu não ficar aqui no meu monólogo de perguntas, fiquem à vontade, mas não se preocupem, porque eu tenho pergunta aqui para... Não, mas façam, por favor, a gente quer ouvir vocês também, né? Sim, com certeza. E eu queria fazer um complemento, só a Afra comentou do secretário extraordinário, e eu me lembrei que o presidente do IBAMA, que é o Rodrigo Agostinho, por exemplo, ele é um cara que ele é observador de aves, né? Desde sempre, assim, né? Ele era... Tem umas fotos até muito bonitinhas que circulam dele nas redes sociais. Ele muito novinho, assim, com binóculo e vendo. Mas como é importante, de fato... Você só cuida daquilo que você ama, né? Assim, como é importante, de fato, se encantar pelas coisas, né? E a gente, às vezes, tem essa impressão, assim, São Paulo, né? Só cidade e tal, não tem nada... Então, uma vez eu fiz uma matéria no Estadão, até por coincidência, mas eu conversei com aquele grupo, o SAVE Brasil, né, que é de observação de aves, e eles fazem vários... Oi? SAVE, né? SAVE, SAVE, enfim. E aí a gente estava conversando, mas tem passarinho em São Paulo? Não, eu sei que tem, né? Mas a ideia era justamente instigá-lo a falar. E aí... Mas tem passarinho em São Paulo? Que passarinho que tem em São Paulo, além de pardal, né? O que a gente vê em São Paulo? Eu falei, na minha casa eu vejo bem-te-vi, eu vejo sanhaço, eu vejo maritaca. Nossa, como tem maritaca em São Paulo, né? Periquito. Sabiá laranjeira. Sabiá laranjeira cantando às 3 da manhã. Mas tem muito mais, por incrível que pareça. Então, quanto que a gente só vê as coisas quando a gente também para olhá-las, né? Eu moro... no Sumaré, perto da Avenida Pompeia. Tem uma pracinha ali na Pompeia chamada Praça das Nascentes. Basicamente, é um quarteirão, nada mais do que isso. Ela é bem pequenininha.
Mas ela tem nascente ali. Então, é um lugar muito interessante. Mas se você para nesse quadrilátero, entre a Avenida Pompeia, entre prédios que não acabam mais, você vê pica-pau. Pô, tem pica-pau no meio de São Paulo. Né? Quanto que a gente parar para prestar atenção na natureza nos conecta com ela, né? E como isso é especial, assim. Então, essa experiência na SOS é muito legal. Mas quanta coisa a gente pode fazer aqui mesmo em São Paulo, né? Tem coisa para se ver aqui. Tem várias espécies de passarinho. Não é só o pardal feinho, coitadinho, que dá em todo lugar, né? Porque o pardal é o bicho mais resiliente que existe, tem em todo lugar. Não, você tem um monte de passarinho aqui. Mas, enfim, amar também é um jeito, né, de se mover, assim. Então, realmente, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer, né, pelas pessoas, elas se encantarem, né, pela natureza. Não, com certeza. Inclusive, assim, acho que eu me sinto muito privilegiada, assim, enquanto jornalista ambiental, de estar nesses lugares. Assim, eu já fui para campo fazer matéria e vi espécies de primata super ameaçada de extinção. E aí eu falava, cara, olha que privilégio que a minha profissão me dá de estar aqui vendo que responsabilidade também, né? Que eu tenho que fazer as pessoas entenderem que essa espécie aqui pode desaparecer. E que não é só uma... Assim, todas as espécies têm o direito de existir, elas não precisam ter função nenhuma, né? Mas que não é só isso. Você perde aquilo, você perde tantas outras coisas, né? Você perde um ator ali dentro daquela floresta, dentro daquela, enfim, se for um cerrado, dentro daquela savana, dentro daquele, enfim, dependendo de qual o ambiente, mas tudo ali tem um equilíbrio, né? E aí a gente vai tirando os atores e aquilo vai que nem um dominó. E aí, dentro desse cataclisma que às vezes a gente justamente começa a pensar também, caraca, mas tem essa importância de causar conexão, de trazer pautas positivas. E aí, Giovana, queria te perguntar assim, qual o papel do jornalismo de soluções? Qual o espaço que você vê que ele tem hoje? Porque assim, eu percebo assim, que tem justamente a indignação que certas matérias causam e que aí, bum, o negócio explode, né, o assunto. E também tem as pautas positivas que explodem, porque as pessoas se inspiram, né? Então, qual também é o papel disso, assim, de você trazer essas histórias para inspirar as pessoas, para mostrar que não, tem coisas boas acontecendo, e vamos olhar. Ou até mesmo, quando falar de um problema, trazer também uma solução, entre aspas, né? Enfim, tipo, esse problema aqui, sim, tem problema de desmoronamento por causa das chuvas. Beleza, então qual que seria uma solução? O que a gente precisa? Então, trazer sempre um outro lado para também não só deixar a gente num beco sem saída de desilusão. Eu acho que é super importante a gente trazer as soluções. Opa, temos perguntas? Gostamos de perguntas. A gente não gosta só de fazer pergunta. Mas acho que é super importante e eu só acho que, às vezes, ainda acontece... existem matérias buscando soluções. Eu só acho que, às vezes, elas são muito focadas, muito episódicas mesmo. Então, assim, vai lá e se conta um caso de uma comunidade, ou de um bairro, ou de uma prefeitura, ou de não sei o que lá, e vai lá e conta aquilo, e fica quase como só... boa notícia. E aquilo pouco tem... não só repercussão, como pouco esse jornalismo busca formas de mostrar isso de um modo que possa ser replicável, né? Ou buscar histórias que poderiam, por exemplo, inspirar outras. Porque, às vezes, fica parecendo... Eu tenho um pouco essa impressão, assim, mas eu posso estar enganada, até gostaria de ouvir a Afra sobre isso. Que, às vezes, parece muito que é quase por acaso. Quase porque aquilo só acontece porque tem um grupo muito engajado, muito comprometido com uma determinada causa, ou que aconteceu algo muito dramático e aí aquilo virou um ponto de virada, e aí aquilo fez as pessoas mudarem, como se precisasse ser tudo muito especial.
sabe? Então, porque essas pessoas são muito preocupadas e elas conseguiram transformar o bairro delas. Ou essa daqui, ou esse prefeito é muito iluminado e conseguiu... E aí pouco parece que é algo que poderia todo mundo fazer, ou todo mundo ser replicado. Como que poderia isso ser replicado? O que você precisaria fazer? Então, eu sinto que precisa dar esse salto no tal do... Isso, essa expressão que a Duda usou de jornalismo de soluções, está virando quase, assim, tá tentando se criar quase uma escola de jornalismo aí, né? De ter... igual existe, jornalismo de dados, como você pode fazer um bom jornalismo de dados? Jornalismo investigativo, como você... com guias, com... não regras, mas instrumentos, ferramentas para você fazer isso. E o jornalismo de soluções ele está surgindo um pouco quase como um novo nicho aí. Mas eu acho que é isso. Ele não pode ser só a boa notícia, o exemplinho, a poliana, sabe? Uma coisa assim, ai, que legal, isso aqui é bonitinho. Olha, esse mundo está todo feio, mas olha, eu vou trazer uma coisinha bonitinha para você não ficar deprimida. Não, tem que ser mais do que isso, sabe? Tem que, assim, como transformamos isso aqui? Como isso pode ser um exemplo para mais coisas? Ou isso aqui só não é um exemplo para mais coisas, porque tem tais e tais e tais dificuldades que impedem. Mas, se houvesse uma mudança de legislação simples, isso aqui outras cidades poderiam replicar. Sabe, tentar ir além. Né? Não ser só o bom exemplo, mas como esse bom exemplo pode virar mais coisas. Acho que isso falta. Posso complementar? A gente vê muito os jornalistas tentando usar esse bom exemplo como um contraponto, né, para a informação que a gente fornece, enfim, ou para algum estudo que sai. E, às vezes, fica muito fake, né? Porque, por exemplo, a gente soltou, no ano passado, acho que foi, o dado Minas Gerais, assim, o desmatamento correndo solto, dados alarmantes, péssimos e tal. E aí a equipe de lá, assim, tentando emplacar a matéria, falou, mas eu preciso mostrar algum bom exemplo. Eu falava, gente, mas eu posso me desdobrar aqui, mas eu não consigo achar um bom exemplo lá agora. Tipo, não tinha um bom exemplo. E se tivesse, era isso, era um exemplo nada. Daí o que a pessoa foi? A jornalista foi numa madeireira, lá da cidade, em Belo Horizonte, e falou, porque essa madeira aqui, ela não é do desmatamento e tal, e não sei o quê. Não tinha nada a ver, alhos com bugalhos, que aquela madeira nem era da Mata Atlântica, enfim, não tinha nada a ver com a Mata Atlântica, aquela madeira. Então, para achar uma coisa, ela acabou fazendo uma matéria errada, né? E, assim, então, mas, por outro lado, assim, também tem outras alternativas, acho que é isso, é ter o bom senso, né, Giovana? A gente tem também, no voluntariado, só queria aproveitar para contar também, que é muito legal o engajamento das pessoas para monitorar a água dos rios. Então, a gente tem grupos nos 17 estados, a gente conseguiu formar, e aí eles vão todo mês, é sagrado, eles têm que ir no rio, no mesmo ponto do rio, para retirar a água, e aí eles levam o kit numa mochila e eles conseguem medir 16 parâmetros e também tem coisas sensoriais, eles olham, veem se tem muito lixo, como que está todo o entorno, se está cheirando ruim ou não, enfim. E aí eles fazem esse relatório, colocam direto lá no site, tem um portal, um app, e eles podem fazer da beira do rio mesmo, enfim, no próprio celular, hoje está bem mais tecnológico, vamos dizer assim. Mas é isso, precisa ter esse compromisso das pessoas de todo mês lá, e é muito difícil, porque você ir uma vez, tudo bem, você ir todo mês, né? E como que você mantém essa turma engajada? Também é um super desafio. E, para nós, eles trazem dados que a gente não consegue de nenhuma outra maneira. Eles que estão ali na ponta, eles que moram, muitas vezes, no entorno desse rio, então eles passam por lá, seja para ir para a escola ou para o trabalho, eles acompanham o dia a dia, eles sabem se tem alguma coisa que aconteceu de errado, eles nos avisam, porque eles percebem se tem algo errado, eles notam na hora. Então, esse engajamento também é muito legal. Então, a gente consegue, às vezes, também mostrar coisas positivas que esses grupos fazem, né? É uma ciência cidadã que a gente fala, né? Porque, enfim, a gente não quer concorrer com um laboratório de análises clínicas, nada disso, né? A gente quer realmente essa percepção das pessoas e que elas também ali passem a lutar por aquele rio, né? Se engajar para melhorar aquele rio. Às vezes dá certo, às vezes não. E, às vezes, a melhora do rio é muito lenta. Então, eles ficam lá anos batalhando e depois conseguem ter essa melhoria, com a ajuda também de obras, né, de tratamento de esgoto, não é uma mágica que acontece, né? Então, até às vezes é difícil a gente ter apoio nos projetos, porque eles falam, mas vocês não vão melhorar o rio fazendo essa ação. Realmente, a gente não muda da hora, né, do dia para a noite,
mas a gente vê que o envolvimento das pessoas consegue transformar, né? E na Praça das Nascentes acho que acontece isso também. Em vários lugares aqui de São Paulo que as pessoas não enxergavam mais os rios, né? Os rios estão escondidos. Então, outra coisa é a gente mostrar para as pessoas que esses rios estão aí, eles têm, né? Estão do nosso lado, a gente às vezes não percebe. Mas, enfim, é um desafio, eu também não tenho a resposta. Mas essa história dos rios, por coincidência, eu fiz matéria já com esse projeto da SOS. E tem uma coisa muito legal, porque foi isso, assim, ao perceber o estado do rio, a população começou, né, em alguns casos, tal, a população do entorno vai e consegue se mobilizar, e cobra a prefeitura, e cobra subprefeitura, enfim, ou vai, e aí cria uns esquemas, faz plantio de árvore para melhorar. E tem um orgulho, né, quando eles percebem que a qualidade do rio melhorou. Mas, claro, é lento, né? Então, também, como não perder esse engajamento, né, ao longo do tempo. Acho que questão ambiental tem um pouco isso, né, que é outro aspecto difícil de comunicar, porque nem sempre as coisas são assim da noite para o dia. Não é igual, vamos supor, sei lá, tem algumas coisas que são mais simples. Vamos pensar lixo, né? Um determinado lugar tem lá, não tem coleta, alguma coisa assim, e você consegue, se mobiliza e começa a ter coleta. E vai ter um impacto muito rápido de mudança de vida, de mudança na qualidade de vida das pessoas, né? Então, ou quando, né, vai lá e consegue se estabelecer coleta de saneamento básico, né, coleta de água e esgoto. E aí aquela população que, de repente, né, aquela comunidade que não tinha coleta de esgoto e, de repente, tem, e aquele esgoto desaparece da vida dela. É uma mudança de vida, na qualidade de vida, muito rápida, muito visível. É mais diferente quando você tem uma mudança, sei lá, redução de emissão de gás de efeito estufa, que vai demorar para começar a ter feito isso, e você não vê, né? A Afra estava comentando no começo que fez muita matéria de poluição e que as pessoas percebem muito fácil o impacto da poluição. E com mudança climática é um pouco mais difícil, porque é um processo mais lento e o CO2 não tem cor nem cheiro, né? Não, que nem a história das queimadas da Amazônia, que quando chegou a fumaça em São Paulo, de repente, o assunto ganhou outra proporção, né? E a Amazônia já queimando há um tempão. Vou fazer uma pergunta, essa aqui não está identificada. O agro, e também não está dizendo para quem, então, quem quiser responder. O agro tem o Instituto Pensar Agro. Durante a votação do marco temporal, viralizou uma imagem de uma cartilha criada por eles para convencer os deputados. Por que o meio ambiente não tem algo assim, com informações de pesquisadores e ONGs e financiamento de empresas responsáveis? Acho que essa pessoa ouviu o Tempo Quente. Eu brinco, no Tempo Quente a gente tem um episódio inteiro que fala sobre esse Instituto Pensar Agro, é o episódio 2, quem quiser entender melhor. E a gente brinca isso, nossa, devia ter um Instituto Pensar Ambi, né? Ambiental, assim, igual que o Pensar Agro. Esse Pensar Agro ele é muito poderoso, porque, na verdade, ele cria toda a estratégia da Frente Parlamentar da Agropecuária. E, de fato, isso aconteceu essa semana. Parece até... Eu fiquei imaginando como funciona, né, essa estratégia deles. Eles devem deixar um monte de card pronto, né? E aí chega um assunto determinado que está sendo discutido no Congresso, por exemplo, e eles começam a disparar esses cards e, de repente, você vê essa desinformação espalhada em tudo quanto é canto. Então, exatamente. Por que não tem um do ambiente? A Afra responde aí. Bom, eu acho que o agro tem muito dinheiro, né? Então, eles têm dinheiro para manter essas pessoas e para ter esse grupo, essa equipe, essa estratégia. O meio ambiente, infelizmente, é pobre. A gente não tem os mesmos recursos, a mesma influência também, em parte por conta disso. A gente vem tentando fazer como grupo, né, como movimento, tentar reverter um pouco dessa desinformação, né? Acho que a gente pode comentar aqui, a Giovana também conhece bem, o Observatório do Clima fez um trabalho muito importante nos últimos tempos. Facebook também. Eles criaram, foi criado o Facebook Eco também, que é justamente para responder, né, essas questões, enfim, está circulando nas redes e os vídeos geralmente têm muitas visualizações, né, esses vídeos com desinformação, infelizmente. E aí a gente tenta mostrar, né, outros dados, trazer os dados corretos, enfim, para as pessoas ficarem a par. Mas é um trabalho que é bem difícil, porque justamente a gente não consegue furar essa bolha, muitas vezes, fala para quem já está engajado no meio ambiente,
E o outro lado também não nos escuta. Então, é muito difícil assim, as pessoas que... a gente chegar nessas pessoas e mudar a opinião das pessoas. E, por outro lado, a gente sabe que o movimento, o agro em si, também, né, faz aí muitos candidatos, muitas pessoas que hoje estão na Câmara e tal, né, tem um apoio, né, das empresas do setor, né, também, de certa forma, para eles estarem lá, né, onde estão, enfim. Então, é muito complicado a gente competir com isso. Mas acho que, sem dúvida, é fundamental a gente cada vez mais ter esse cuidado, porque as redes sociais, por um lado, como eu falei antes, né, é uma forma da gente falar diretamente com as pessoas, né, então levar as informações para as pessoas, mas, por outro lado, a gente também tem visto coisas horrendas acontecendo, né, e fake news, enfim, e desinformação, muitos dados, e as pessoas não conseguem... eu acho, né, isso é achismo, a Giovana depois também pode comentar. Eu vejo muitas pessoas que não leem mais jornais, veículos assim sérios, ou e ficam se informando somente pelo WhatsApp, por exemplo, pelos vídeos do WhatsApp ou pelas redes sociais, e elas já não conseguem mais discernir o que é verdade e o que não é, ou não buscam fontes confiáveis, né? Eu estava conversando outro dia com um professor, né, e falando das crianças hoje em dia, né, e agora com a inteligência artificial, né, que elas não precisam mais decorar nada, porque elas podem usar, né, a tecnologia também para isso. Mas ele falou, mas os meus alunos, eles não sabem fazer as perguntas. Eles não sabem fazer as perguntas. E quando eu peço para eles fazerem pesquisa em casa, eles pegam lá os primeiros resultados que aparecem, sei lá, no Google ou qualquer coisa assim, e, muitas vezes, aqueles resultados são péssimos, né? Assim, não tem uma informação correta ali. Eles não sabem distinguir. Então, eles não foram buscar num site realmente que tem as melhores informações. Eles pegam o primeiro que aparece. E, nossa, aquilo me deu... Quando eu ouvi ele falando isso, né? Então, ele me falou assim, agora eu estou ensinando as crianças a pesquisarem, né, a fazerem as perguntas, enfim. Então, é um trabalho que eu sou mãe também, eu também tenho essa preocupação como mãe, porque é isso, a informação tem muita informação em todo lugar, né? A quantidade de informação, seja nas redes sociais, nos sites, etc., tem em todo lugar. Agora, como você sabe o que é a informação correta ou não, né? Só queria complementar. Ai, caramba. Não, foi uma coisa que você disse que me deu um clique aqui. A Afra falou, a gente não tem dinheiro, né? Desculpa até discordar, assim, mas eu acho que, na verdade, até tem. Assim, tem tanta fundação disposta a colocar dinheiro em questões ambientais, né? Eu acho que falta, infelizmente, eu acho que é uma coisa que eu percebi ao longo dos meus anos cobrindo esse assunto, e principalmente quando eu estava fazendo o podcast, eu percebi três coisas, talvez. Primeiro, esses caras, eles são muito focados, digamos assim. Então, eles elegem alguns grandes temas, que vão ser os temas que eles vão colocar todas as fichas deles para conseguir reverter. Então, por exemplo, marco temporal, projeto de lei que foi apelidado de pele do veneno, mas de agrotóxicos, licenciamento ambiental, regularização fundiária, tinha um quinto. Enfim, que sejam esses 4. E aí, é como se eles focassem, sabe arma, assim, que você vai realmente concentrar tudo naquele ponto? Eles agem assim. Então, eles agem de modo muito coordenado. Eu sinto que, às vezes, o ambientalismo, por mais que o ambientalismo esteja fazendo isso também, eu acho que, às vezes, é isso. Assim, o Pensar Agro, ele vai lá e vai organizar toda a bancada ruralista para votar desse jeito. Então, e aí, a comunicação deles vai ser toda focada nisso. Então, de repente, você vai ver a Frente Parlamentar da Agropecuária colocando dinheiro em propaganda no Facebook, em anúncios, com desinformação sobre o marco temporal, falando coisas do tipo, se o marco temporal não for aprovado, Copacabana vai virar terra indígena, o centro de São Paulo vai virar terra indígena. O centro de São Paulo vai virar terra indígena, a sua casa vai virar terra indígena, porque, afinal de contas, tinha índio no Brasil inteiro, então o Brasil inteiro vai virar terra indígena, e acabou a produção rural, e acabaram as cidades, e acabou tudo. E, gente...
É tão absurdo, não é? Assim, é absurdo quando você pensa, porra, não tem nenhum índio pedindo o pátio do colégio ali para ser terra indígena. Não tem nenhum índio pedindo... Desculpa, estou falando índio porque é um jeito que eles colocam, né? Não tem nenhum povo indígena solicitando isso. E eles fazem como se fosse. Então, eu acho que aí tem uma segunda coisa, e aí, na verdade, não é um erro do ambientalismo, é uma sacanagem do outro lado, que é não se prezar pelo rigor. Eles não precisam da verdade. Isso é muito foda. Porque, assim, eles não têm nenhum tipo de preocupação em ter um dado científico correto. Eles inventam dado científico, dado supostamente científico. Eles não vão ter o cuidado de falar coisas corretas. Eles não vão ter o cuidado de procurar se tem algum povo indígena pedindo uma terra indígena no meio de Copacabana. Não, a gente inventa. Então, a partir do momento que você está lidando também com quem não tem o menor rigor na forma como vai divulgar a informação, como quem tem o rigor combate isso? Né? E a terceira coisa é a representação política. De fato, isso é muito complicado, né? Porque eu entrevistei uma ex-ministra do Meio Ambiente uma vez, a Isabela Teixeira, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, se você pegar, o ambientalismo é capaz de mover multidões. A gente tem, né, já teve, diminuiu um pouco por causa da pandemia, mas enormes marchas em relação às mudanças climáticas, por exemplo, né? Aquela jovem sueca, a Greta Thunberg. Gente, foram palestras impressionantes. Assim, eu já estive em algumas delas, de quarteirões assim, de jovens, adultos, crianças, velhinhos, e as pessoas lá, assim, o ambientalismo é capaz de mover multidões. Porque as pessoas se indignam. Elas não votam pela causa. As pessoas vão para as ruas, mas elas não escolhem um representante que vá levar essa causa delas. Por quê, né? Você vê, eu fiquei muito impressionada, por exemplo, com a votação da Marina Silva aqui em São Paulo. Ela se elegeu como deputada federal, mas ela teve 300 mil votos, mais ou menos. O Ricardo Salles teve 600 mil. E aí você pensa, caramba, né? Que loucura, assim, porque eu tenho certeza que Marina é uma pessoa que move multidões, assim, pelas causas dela, né, pelas causas ambientalistas, mas não faz voto. Por que não faz voto? Eu acho que é uma questão que todo mundo tem que se perguntar todo dia, né? Por que não tem representação política? E se não tem uma representação política, você pode fazer a pirotecnia que for. Quem vai votar lá está comprometido com uma causa, né? Quem está no Congresso está comprometido com a causa ruralista, né? Uma boa parte dos deputados. Então, isso é um problema mesmo, né? Você pode fazer a melhor comunicação possível, mas se essas pessoas não estão conseguindo formar representação política, né? Tem uma falha aí, né? Tem um gap que precisa ser resolvido. Inclusive, tem pesquisas, né, que 98%, 99% da população brasileira apoia a preservação da Amazônia, né? Acha que tem que proteger mesmo. E aí você realmente não vê isso refletido, né, na hora do voto. E eu tenho uma pergunta aqui da Adriane Seco, e aí também é para as duas. Primeiro, uma curiosidade, que é o que vocês já mudaram no cotidiano em prol do meio ambiente, para além da profissão, né? Então, mudanças nos seus hábitos, eu imagino, reduziram o consumo de carne, consomem roupas de brechó, etc. Vocês acreditam que são pessoas melhores hoje em dia? E aí tem uma segunda pergunta aqui, que vai para o viés de mercado de trabalho. O que vocês acham desse boom de vagas em ESG, né? Que é sustentabilidade, governança, esqueci qual que é o outro há ainda confusão para delimitar as funções desse profissional? As empresas estão preparadas para isso? Perguntas diferentes, né? Não sei. Eu vou lembrar de todos, depois vocês me ajudam. Mudanças foram muitas, assim. Todas as que você citou, assim. Adoro roupa de brechó. Com alimentação também eu consumo orgânicos. Na verdade, uma curiosidade, até os 5 anos eu morei, cresci, né, numa área rural em que a gente produzia orgânicos. Hoje está à venda em vários lugares em São Paulo também, chama Sítio A Boa Terra.
meus pais e meus tios que fundaram. Então, eu tenho um grande apreço e carinho, porque eu tive uma infância muito feliz por conta disso também, de pé no chão, de pular no açude, de ficar em contato com a natureza. Hoje eu voltei a morar no interior, porque eu acho que isso é importante também para as minhas filhas. Então, quero que elas tenham um pouco desse contato também, dessa boa relação com a natureza, como eu tive na minha infância. Mas eu adoro São Paulo, gente, eu não vou mentir. Eu adoro São Paulo, eu gosto muito daqui. Adoro as atividades que tem, as opções de lazer, de cultura que tem aqui. Eu acho que isso é muito rico. E, às vezes, eu fico me perguntando, tem coisas... A minha vida aqui, às vezes, era, de certa forma, às vezes, mais sustentável também. Tem essa ilusão, né, de que se você mora... Eu moro em sítio de estrada de terra mesmo, enfim, aquele poeirão. É um horror nesse ponto. Mas tem muita árvore, tem frutíferas, é uma delícia. Mas aqui, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu fazia tudo a pé. A maior parte das coisas eu fazia a pé, eu usava transporte público quando era para ir um pouquinho mais longe e tal. Lá eu não consigo, eu preciso do carro para tudo, para ir na padaria, num mercado, qualquer coisa que eu for fazer, eu preciso do carro. Senão é insano, não tem condição. Então, assim, tem muita ilusão também, né? E é um pouco do que a gente vem falando, assim, a gente tem que fazer, sim, no nosso dia a dia. Acho que as crianças já estão... têm mais consciência na escola, eles também tentam ensinar, falar e tal. Então, esse ano, por exemplo, minha filha, o tema é sustentabilidade. Daí eu falei, não, legal, vocês estão aprendendo sustentabilidade, mas eu quero que vocês vão comigo na cachoeira, ver a mata da cachoeira, porque tem um grupo de voluntários lá na cidade que está recuperando essa mata. Então, está plantando, está cuidando para que os cipós não matem as árvores, enfim. Mas para fazer de uma forma divertida, né? Então, a gente esconde coisas lá, faz um desafio para eles poderem também se conectar com a natureza, mas de uma forma legal. Mas é isso, não ficar só na teoria, né? Eu acho que isso é importante. Então, eu tento fazer isso na minha família, enfim, acho que isso já veio do berço, mas a gente tenta fazer. Mas eu tenho muitas coisas para melhorar. Assim, eu não sou exemplo, não sou mesmo exemplo. Na alimentação, tem 1000 coisas que eu tenho que melhorar também, enfim. E não sei se eu virarei uma vegana, por exemplo, não sei. Apesar de saber de todas as questões relacionadas à alimentação, enfim, não sei. Então, acho que a gente vai fazendo o que a gente consegue, o que conecta mais com a gente também, né? E qual que era a segunda parte? Pergunta sobre ESG, né? Se tem muitas ESG vagas. É uma sigla que me irrita um pouco, gente, porque se usa para tudo agora, tudo virou ESG, enfim. E aí, assim, a gente vê as empresas falando muito disso, mas quando a gente vai conversar a fundo ou ver a fundo as coisas, ainda é muito básico o que elas fazem. É tipo, eu economizo água na coisa da produção ali, eu faço isso, eu faço aquilo, coisas muito pequenas e que já deviam estar introjetadas ali e nem ser mais critério, praticamente. Então, eu acho que tem se falado mais do que é feito. Continua assim, o marketing ainda é maior. A gente vê muitas empresas que gastam muito mais com marketing do que com ações socioambientais. Então, ainda está longe, eu acho, e é importante que se fale, é importante que tenha profissionais que olhem para isso, mas isso realmente está na estratégia da empresa? Isso realmente está dentro, em todas as áreas da empresa? E aí são poucas, sim, tem empresas que têm evoluído muito, mas é isso, tem que ter sempre esse cuidado. Eu fico sempre assim... realmente mais atenta quando a pessoa fica falando muito do ESG. E aí eu quero ir lá a fundo para ver, porque, em geral, a gente se decepciona. Giovana, e você aí, a nível cotidiano, e se quiser comentar também sobre a questão do ESG? Bom, a minha visão de ESG é bem parecida com a da Afro, assim, então acho que é a minha opinião também. Acho que a gente virou mais uma expressão, né? Igual há uns anos atrás só se falava de sustentabilidade, aí deram uma melhoradinha, virou ESG, que é uma sigla em inglês para ambiente, environmental, né? Ambiental, social e governança, né? Que teria que ter esses 3 pilares, tal, mas eu também acho que é isso, assim, fica, na maior parte das vezes é propaganda, não é ação de fato, né? Eu acho que sobre ações individuais,
Sim, faço várias dessas coisas. Acho que quando você trabalha muito com determinado assunto, é muito difícil que isso não te né, toque assim no seu dia a dia mesmo, né? Então, eu, por exemplo, eu fiquei anos sem ter carro. Eu, né, só estava usando transporte coletivo, tal, mas aí quando veio a pandemia eu voltei a comprar um carro. Porque eu estava com medo, enfim, né? Acho que preciso ficar me justificando aqui, mas o ponto é, voltei a comprar um carro. Cara, não sem culpa, sabe? É um sentimento até meio ruim, assim, porque eu me sinto culpada de usar o carro, né? Eu fico, às vezes, assim, não, se eu estou pelo menos com alguém, eu estou dando uma carona, eu me sinto melhor. Mas o que eu ia dizer, na verdade, é que ações individuais são muito importantes e são muito uma forma de... Né, você está fazendo sua parte, acho que todos podemos fazer a nossa parte, né? Acho que se todo mundo, por exemplo, né, diminuísse o carro que anda sozinho, né, quando você está sozinho no carro e carregasse uma outra pessoa, ou se você trocasse, sei lá, 2, 3 vezes por semana o carro pelo transporte coletivo, tem várias coisas que realmente poderiam colaborar quando feitas em muita gente, né? Às vezes a nossa atividade individual, às vezes ela acaba servindo mais para nossa, né, para aliviar a nossa consciência e tudo mais, mas quanto que, né, de fato ela tem um impacto, assim, ela vai ter impacto quando muita gente fizer. Mas acho que mais do que isso tudo, que é muito bom e eu acho que todos temos que ter, mas é também uma certa consciência de que as coisas de fato só vão mudar com políticas públicas, né? Porque as nossas ações individuais, elas são legais, mas tem muita coisa que só vai funcionar direito se a gente tiver política pública para isso. Então, puxa, eu quero muito trocar, eu adoraria andar de bicicleta por São Paulo. Eu morro de medo de andar de bicicleta por São Paulo. É uma droga, eu me sinto até mal, eu fico triste, eu falo, porra, mas eu gosto de bicicleta, eu queria tanto andar de bicicleta, eu tenho medo de andar de bicicleta. Tá bom, você pode falar, para de ter medo de andar de bicicleta, mas, eu tenho, né, assim... Igual tem um monte de gente que morre de medo de andar com a janela aberta no carro. Tem igual um monte de gente está com medo de andar pelas ruas porque o celular nosso, né? Você andou com o celular na mão, você vai ter o celular roubado. Então, acho que a gente tem umas condições assim que são muito complicadas, né? Na estrutura das cidades, na estrutura de governança. Então, puxa, quão maravilhoso seria se São Paulo tivesse ciclovias boas. Certeza que seria um incentivo maior para as pessoas usarem bicicleta. Então, não é só a minha atividade individual de corajosa de andar de bicicleta, como tem tanta gente. Porra, é tão legal. Tem tanta gente que anda de bicicleta em São Paulo. Mas quanto poderia ser maior se a gente tivesse uma estrutura de política pública para isso? Ou bons ônibus, né? Ônibus o tempo todo. Eu moro, por exemplo, muito perto do meu trabalho. 5 quilômetros, né? Para São Paulo é perto, né? Mas não tem um ônibus direto. Ou eu tenho que pegar 2, ou eu tenho que pegar 2 metrôs, ou até tem um ônibus que é direto, na verdade. Mas ele passa a cada 40 minutos. Então, se eu perdi esse ônibus, danou-se, né? Porque só vai passar outro em 40 minutos. E verdade, se eu for de carro, eu chego em 15. Então, eu não vou ficar esperando o outro ônibus, né, a 40 minutos. Então, são coisas assim que, às vezes... Eu poderia fazer mais? Eu posso fazer mais. Todo mundo pode fazer mais. Mas quanto que a gente não depende de uma estrutura? Então, acho que é um pouco isso também, sabe? Sim. E essas horas, botando meus 10 centavos aqui para a conversa, acho que a melhor ação individual que a gente faz é o voto, né? Realmente. E aí, o nosso tempo está acabando, cara, o tempo voou, foi uma conversa deliciosa. Eu quero aqui, pessoalmente, agradecer vocês duas. Eu sou fã de vocês, de verdade. E estou muito feliz de ter aqui participado dessa conversa, ajudado, né, o debate e aprendido com vocês. Eu vou, acho que, uns 5 minutinhos para cada uma fazer umas observações finais. E aí eu vou, acho que, provocar vocês a também falar para as pessoas o que talvez elas possam fazer para estar melhor informadas sobre o meio ambiente, para justamente, né, consumir informações de qualidade e poder participar, né, desse grande debate público que é enfim, relacionado a esses temas. Acho que essa mensagem pode ser legal também para a gente encerrar esse grande debate. Mais uma vez, obrigada. Quiser começar?
começar, então, eu queria agradecer, Duda, valeu demais por ter conduzido essa conversa e muito obrigada a todos que ficaram num sábado, gente. Estou bem contente de poder falar com vocês. E a gente também tem uma palavra que tem se falado muito, né, ultimamente, que é a questão de propósito, né? E a gente que trabalha com o meio ambiente, acho que sente muito forte isso, essa questão do propósito. E acho que isso que dá força também para, apesar dos pesares, todo mundo resistir e continuar atuando com isso, né? E foi o que me motivou também, desde que eu saí do jornal, mas eu não queria abandonar o meio ambiente. Então, foi uma sorte também eu ter encontrado uma ONG para poder fazer esse trabalho de uma outra maneira, né? Então, acho que se as pessoas, às vezes, não vão trabalhar com isso, né? Não dá para todo mundo trabalhar com uma causa, necessariamente, mas ter uma causa nas horas vagas também é muito bom e também pode contribuir muito. Lá na nossa cidade, na minha atual cidade agora, que é Olambra, a gente tem feito um trabalho de pensar a cidade para daqui a 10 anos. Então, a gente tem um movimento que chama Conviva, e aí foram convidadas pessoas de várias áreas, a educação, o meio ambiente e mil outras, segurança, enfim, para as pessoas realmente pensarem como elas querem que a cidade esteja daqui a 10 anos e, a partir disso, claro, ir para medidas concretas, formular coisas e levar isso para o poder público. Então, demanda tempo, você tem que ir para a reunião lá com o seu grupo, pensar, né, também ler coisas, estudar e tal. Mas também é muito gratificante você estar fazendo algo pela sua cidade, né? Então, acho que aqui em São Paulo também tem formas, tem conselhos, tem o parque perto que você pode também conhecer mais, às vezes ser até um conselheiro, enfim, prestar atenção naquilo, em como que está indo. E acho que é isso. Todo mundo pode contribuir, seja profissionalmente ou na hora de lazer, num hobby, ensinando em casa, ensinando para a sua família. E é isso. Obrigada a todo mundo. Acompanhem as redes sociais da SS Mata Atlântica, o nosso site, para ficar a par de tudo. E fiquem mobilizados. Vamos mobilizar pela causa. Tem muitas coisas acontecendo. Além da MP que a gente falou, tem um julgamento no Supremo Federal também sobre a aplicação da Lei da Mata Atlântica, que é para ver se ela vai ser válida, né, sob o Código Florestal, que é menos restritivo. Então, a lei também, se ela passar pela questão da MP, ainda tem essa questão no Supremo que está sendo julgada. E isso é mais difícil ainda de explicar. Então, até os jornalistas têm feito bastante confusão. Então, para o público em geral, é muito difícil termos jurídicos, né? Termos ambientais são difíceis, o juridiquês é mais ainda. Então, a gente vai ter uma segunda batalha aí, que é essa questão no Supremo. Mas super importante todo mundo, tanto no dia a dia quanto nessas questões de país também, ficarem ligadas e acompanharem. E, mais uma vez, super obrigada. Eu acho que eu queria terminar convidando todo mundo a se sentir parte desse planeta. Convidar todo mundo a perceber que não é um problema de outro país, que não é um problema de outra região, que não é um problema longe de nós, que não é um problema nem da outra cidade, e nem é da nossa cidade. É meu, é seu, é do seu filho, é da sua avó, é da sua mãe, é individual, vai afetar todos nós. Então, se coloque como parte do problema, porque assim você consiga se colocar como parte da solução. A gente pode ter milhares de formas legais de comunicar. Veículos bacanas, podcast cheio de graça, campanhas bonitas e emocionantes, mas nada funciona tão bem quanto a conversa de uma pessoa com a outra. A gente perdeu isso com o WhatsApp. Hoje as pessoas se informam pelo WhatsApp porque elas perderam conexões, né? Elas simplesmente recebem as coisas, elas não sabem nem de onde veio, e elas estão acreditando. A gente
vive hoje num país que ficou muito polarizado e as conversas ficaram muito mais difíceis, porque as pessoas brigam em vez de conversar, né? As pessoas se tratam como posições opostas. Mas vamos voltar a conversar, porque a hora que todo mundo se entende como parte do problema e como parte da solução, a gente pode ajudar a comunicar sobre isso. Então, que isso vire conversa do dia a dia, que isso vire a conversa de manhã com seus filhos fazendo café da manhã, que isso vire conversa no almoço de família de domingo, mas não como briga, mas como parte da vida que a gente está vivendo. Ah, o arroz está mais caro? Puxa, por que será? E trazer isso para o dia a dia, porque a hora que essa comunicação ela virar mais natural, talvez ela entre melhor na cabeça de todo mundo. E talvez ela entre melhor na cabeça na hora de votar. Talvez a gente comece a mudar assim. Não é só, eu vou lá e separo o meu lixo. Vamos conversar sobre separar o lixo. Eu estou trocando a bicicleta. Vamos conversar sobre isso. Vamos, sabe? Não de um jeito chato, palestrinha, nada disso. Mas que seja parte das nossas vidas. Isso que é o maior problema que a gente tem para enfrentar como humanidade. Mas não é só a humanidade, é cada um de nós. Então, eu queria fazer esse convite para todo mundo, encerrar por aqui, agradecer de novo ao convite do SESC. Foi ótima a sua condução, Duda, obrigada. Foi ótimo estar aqui com você, Afra. Obrigada, gente. Boa noite. Olá, agradecemos as contribuições de todas e todos e convidaremos a seguirem acompanhando a programação do Festival Florestar. A todos e todas, um excelente festival.